Amigos queridos, que nesse momento de paz possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que possamos absorver as lições sublimes do seu Evangelho, nutrindo os nossos pensamentos de confiança, de esperança, e um convite incessante para todos nós, a fim de que nós possamos vibrar para um estado de pacificação, de modificação íntima, que o Evangelho todas as manhãs, todas as horas, vem nos convidar a refletir em nós mesmos. Nosso desejo com esse Evangelho é de trazer aos corações novas reflexões, pedindo a Jesus o fortalecimento dos ideais, para que possamos compreender a nossa existência como um processo de educação e de libertação dos nossos pensamentos. Vamos iniciar hoje a parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que este pobre morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu, e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, diz essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrivelmente tormentos nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebestes em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, onde tem 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos ir ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Queridos amigos, precisamos pensar nessa parábola que é um grande legado para todos nós. Muitas vezes nós não refletimos nos nossos atos, não refletimos nas nossas ações, por isso, na hora do testemunho da própria consciência, nós sofremos, nós choramos e lamentamos. Jamais podemos nos esquecermos que o planejamento reencarnatório de um espírito se faz também dentro da educação do contraste. E aqui nós observamos, quando Kardec nos traz essa passagem que nos elucida, que é uma parábola do mal rico demonstrado por Lucas, nós vamos ver que havia um homem rico. E o homem rico, ele não veste andrajos rasgados, rotos, ele vestia de púrpura e linho. Quer dizer, ele andava muito bem arrumado. Ele tinha essa vantagem
diante dos outros pela aparência, e ele se mostrava por aquilo que ele era exterior e se tratava magnificamente todos os dias. Nós podemos termos essa aparência, cuidarmos de vestirmos bem, termos qualquer situação que enfeite, que adorne, mas não é isso que a passagem está nos mostrando. Ele está nos mostrando que o homem não vive da aparência, e é por isso que a passagem tem um contraste, para que a gente reflita nos contrastes da vida. Nós hoje também estamos vivendo situações de contrastes, por isso trazemos ainda tantos tormentos, por não aceitarmos as nossas lutas, a edificação do bem em nossos corações, a nossa ambição ainda é muito forte, nossa avareza, não aprendemos a desprender e não aprendemos ainda a reconhecer o valor da oportunidade educativa que todos nós estamos hoje vivenciando. E a narrativa é muito expressiva. Havia um pobre chamado Lázaro. Então, o que é o pobre? Aqui na parábola, um homem desprovido de recursos materiais. Não são todos os pobres, porque nós estamos falando de uma miséria, não de uma pobreza infinita. Por isso que Jesus trouxe para nós, nas bem-aventuranças, os pobres de espíritos, porque os pobres de espíritos são ricos em virtudes, porque eles não estão ligados às questões presas do mundo. Então ele dizia, havia também um pobre, chamado Lázaro. Ele está mostrando o contraste. Um era rico e o outro era pobre. O rico se vestia de púrpura e linho e se tratava de forma magnífica todos os dias. O pobre, chamado Lázaro, não tinha nem o que comer e nem o que vestir, e ele ficava deitado à porta do rico. E ele estava com o corpo todo cheio de úlceras, de feridas, e tinha que mendigar, porque ele não podia nem trabalhar. Ele tinha que mendigar a fome, mitigar a fome, porque se ele não mitigasse, ele morreria. E era com aquelas migalhas que caíam da mesa do rico que eles davam para ele. Mas ninguém lhes dava. Na casa de Lázaro não tinha o que comer. Por isso que ele ia mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas na casa de Lázaro, de Abraão, isso não do rico não acontecia. Então, o que aconteceu? Ele ficava ali, os cães vinham, lambia as chagas dele, porque doía, e, ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que você quer? O que nós podemos interpretar isso? Aquele que aceita com resignação as tuas dores, recebe o amparo espiritual. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos, pelos espíritos bons, ao seio de Abraão. Abraão é a figura paterna que eles tinham, os judeus, como se fosse um deus. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. O que é o inferno? O estado de consciência. E o estado de consciência, quando não está alinhado com as leis de Deus, nós entramos em tormentos. E ele levanta os olhos e viu de longe que Abraão estava amparando Lázaro no seu coração. Então, o que ele faz? Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro. Veja que ele não compreendeu ainda a necessidade do amor e da fraternidade. Muitas vezes, nós estamos ligados a uma doutrina, a uma religião, vivemos no conforto, no período de uma luz renovadora, mas não conseguimos consagrar em nós o verdadeiro sentido da palavra de Jesus. Então, quando aqui nós vamos fazer uma reflexão, nós podemos perceber, Pai Abraão, tem piedade de mim, manda-me Lázaro, ele não perdeu o poder dele, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua. Ele estava em tormento e ele sentia como se aquilo fosse um fogo,
um sofrimento, pois sofre horrível tormento nessas chamas. As chamas não é o fogo, é a chama da consciência não compreendida. Isso é de grande valor para todos nós. Muitas vezes, nós demoramos muito para perceber a grandeza daqueles que nos auxiliam, daqueles que estendem as mãos, mas a nossa soberania impede que o renascimento espiritual, que essa planta celeste do Evangelho germine e cresça nos nossos corações. E se nós não semearmos, não semearmos a semente da esperança, nós também não estaremos fazendo nada. E este tem sido o nosso caso. Quem vive, né, o entusiasmo dos primeiros dias, continua sempre naquela pujança de que ele tem muito, é a materialização mais extensas que nós conseguimos fazer do nosso pensamento. E aí, Jesus, então, mostra essa passagem quando Abraão, no mundo espiritual, acolhe aquele espírito, esse Pai, Deus, acolherá todos nós que estamos nos esforçando para viver a nossa reencarnação com humildade. O plano espiritual aguarda de todos nós essa verdade, que a gente aprenda a viver. A vida real não é a vida do mundo físico. A vida real não se modifica para que a gente possa favorecer o outro sem uma intenção de servir. Estamos todos entendendo que a fé, ela tem que remover todas as nossas dores, as nossas dificuldades. Então, nós precisamos entender que nesta hora nós precisamos saber quem somos. Se somos Lázaro, ou se somos Abraão, ou se somos o rico, e o que nós esperamos de Abraão. E aí nós vamos ver que ele pede a Deus, pede a Abraão, que mande à casa de meu pai, que vá lá falar para os seus irmãos, porque quando chegamos no mundo espiritual, que nós vamos deparar conosco mesmo, com a nossa realidade, nós vamos ver que acontece a mesma coisa com a parábola do rico. Nós que temos muito, somos abastados, abastados pela inteligência, pelo intelectualismo, suplicamos muitas vezes, em vão, a oportunidade de voltar imediatamente à nossa família, no ideal, no modo de despertar. É preciso que a gente desperte agora, amigos, para que a gente possa contribuir com aquilo que a parábola vem nos ensinar. Nós precisamos estarmos despertos, compreendendo, refletindo todos os dias, para que possamos abrir a nossa consciência para o influxo da luz divina que está dentro de nós. É preciso analisar, rever o nosso roteiro de espiritualidade, o que nós estamos fazendo e como nós temos reafirmado todo o conhecimento da doutrina espírita, da nossa imortalidade em nossa vida, para que a gente não faça como o rico, que ignorou todas as leis que foram trazidas por Moisés, pelos profetas que vieram fazer as suas primeiras semeaduras, pelo trabalho grandioso de João, o precursor, João Batista, que Jesus nos disse que da mulher, nascido da mulher, ele era o maior de todos. Meus amigos, até quando nós vamos fechar os olhos para o Evangelho, para esse santuário divino, íntimo que nós carregamos conosco, que é o altar de nossas consciências? E mais do que nunca, é indispensável atender a nossa fé, estendê-la também através de situações as mais diversas. Estamos relacionando com espíritos que vivem grandes conflitos. Por que não esclarecer? Por que não agasalhar? Quando Jesus nos disse: tive fome e não me destes de comer. E nós perguntamos: quando estamos alimentando o nosso irmão? Nós precisamos valorizar a nossa inteligência espiritual, desenvolver a sabedoria do amor, porque foi isso que os espíritos nos deram. São as duas asas que o espírito precisa
compreender, que é o amor, os sentimentos e o conhecimento, para que possamos alçar o nosso voo para as esferas mais altas e não nos esbarrarmos nos tormentos da irreverência diante da lei. Nós precisamos decretar para nós, cada dia mais, fazermos o esforço que nós não podemos desprezar tudo aquilo que é divino em nós. Então é preciso que a gente caminhemos sob o estandarte da fraternidade, caminhemos, amigos, convictos de que Jesus lança sobre nós a sua bênção edificante. Não é o corpo, não é o dinheiro, não é o luxo, não é a púrpura que vai fazer que a gente seja melhor. Não são os nossos cargos, mas são, sim, as nossas construções. É por isso que caminhamos ao lado de irmãos que precisam do nosso exemplo, da nossa postura. E os imperativos mais importantes de hoje é que marcharemos sempre para o Senhor e devemos entoar nos nossos pensamentos cânticos de esperança, porque nós temos na esperança, nós temos a fé. E nós precisamos caminhar, queridos amigos, unidos na fé e na solidariedade, amando uns aos outros, para não cairmos nesse tormento que nós vimos que o rico caiu e rogou a Abraão a misericórdia. Nós precisamos estender a dedicação extensa à nossa família, aos nossos irmãos que o Pai nos conferiu. Nós não queremos mais ferir quem quer que seja com espinhos e nas pedras da estrada, mas nosso desejo hoje é de iluminar, que nós sejamos mais fortes para que possamos compreender a necessidade de lançar as sementes do amor no pensamento de todos que ainda não viram, não repararam o cipoal da ilusão que tanto tem nos asfixiado a todos esses momentos. Queridos amigos, nunca esqueçamos que Jesus nos ampara e ampara todos nós, auxiliando-nos cada dia mais, e é em seu nome que nós vamos conseguir nos libertar e nos percebermos como espíritos espíritas cristãos. Que Jesus nos abençoe e que o passe seja para nós o fortalecimento dos nossos ideais mais nobres. Jesus, estenda este passe, leve esta vibração aos enfermos dos hospitais, aos irmãos que se encontram acamados, os nossos familiares que muitas vezes sofrem por incompreensões. Ajude-nos, Jesus, para que sejamos melhores hoje do que fomos ontem. Fluidifique as nossas águas e nos traga paz, alegria e esperança. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, no seu próprio nome, agasalhe todos os nossos companheiros pelas vibrações de sua harmoniosa casa de trabalho junto ao Colégio Allan Kardec. Sintamos amparados e amenizados pela luz do Evangelho de Jesus em nossa vida. Que assim seja.